Apesar do curto período de atividade literária, Rui Belo tornou-se num dos maiores poetas portugueses da segunda metade do século XX, tendo as suas obras sido reeditadas diversas vezes. Boca bilingue na senda da poesia, transporte no tempo, são alguns dos títulos de Rui Belo, que no ano que precedeu a sua morte escreveu Despeço-me da terra da alegria. A obra de Rui Belo continua a ganhar cada vez mais admiradores. Bem, eu creio que, como diria o Fernando Pessoa, os poetas não têm biografia e a vida dos poetas não é muito interessante na perspectiva da sua poesia. O Rui Belo é um bom exemplo. Tem uma vida que, se calhar, em muitos aspectos, ele gostaria de manter na sombra. É preciso dizer que ele pertenceu ao Opus Dei e que saiu do Opus Dei no princípio dos anos 60 para poder publicar poesia, porque não lhe permitiam publicar poesia. É um poeta católico que, no entanto, evoluiu no sentido daquilo que ele chamou os vencidos do catolicismo e que, na sua poesia, nos apresentam uma metafísica de uma profundidade abissal, sublime, e por isso mesmo abissal, por isso mesmo grandiosa, extremamente potente, que o conduz às contemplações da morte, ou, se quisermos, às revelações da morte, como diria o Chestov. Agora, se me perguntar o que é que em mim representa a característica fundamental do Rui Belo, que é, sem dúvida, no meu espírito, um dos 3 ou 4 maiores poetas portugueses, a par de Camões, de Pessoa, de Jorge Sena, é fundamentalmente a sua capacidade para dominar a arte da poesia, a voz da poesia, através de um verso de arte maior, magistral, o verso livre, que em Portugal tinha atingido o seu clímax com Álvares de Campos e que ele, sem dúvida, transpõe para outra dimensão. É um verso fundamentalmente rítmico, por isso fundamentalmente subjetivo, dando voz a um sujeito histórico na medida em que a linguagem preserva o seu rastro. Nós lemos a sua poesia e sentimos que há de facto um sujeito e que esse sujeito é a historicidade da linguagem. Não se trata de uma linguagem mais ou menos metrificada, como acontece com a poesia clássica, trata-se de uma linguagem cujo epicentro é exatamente o sujeito. Daí que o poético em Rui Belo seja mesmo o sujeito. Não há outro lugar para a poesia. A força e a energia do verso, enquanto voz de um sujeito que é a materialização de uma historicidade, está, de facto, tal como em Allen Ginsberg, mas com outras tonalidades, presente na poesia do Rui Belo, como nunca em língua portuguesa tinha acontecido. Dir-me-ão, mas isso é pouco. Não é pouco, isso é exatamente a faceta estética da poesia, na medida em que o estético é exatamente o sensível. Quer dizer que a linguagem em Rui Belo ganha uma extrema sensibilidade que muitas vezes nos comove. Não apenas porque ele fala da morte ou porque fala da vida, mas precisamente porque a poesia, como Rui Belo nos ensina, é o modo como a linguagem aborda os grandes problemas da existência. Porque os grandes problemas da existência estão já abordados por muitas disciplinas, não é verdade? E a produção estética serve exatamente para tornar sensível e até emotivo, através de versos que não apresentam um metro, embora tenham uma estrutura de decassílabo, no caso do Rui Belo, procuram ser unidades rítmico-emotivas que o leitor apreende como tais, não é? E essa é, sem dúvida, a grande obra do Rui Belo, o trabalho sobre a linguagem, sobre o verso, e de uma forma genial, na medida em que ele, sendo um cultor de Horácio, por exemplo, da poética de Horácio, da ideia de regra, da ideia de indústria, a poesia como conhecimento técnico, há nele, de facto, um lado tecnocrático da poesia, é ao mesmo tempo um gênio, um poeta do delírio, um poeta do excesso, e justamente porque o impulso de Rui Belo não se dirige para a beleza, mas sim para a sublimidade.
que é exatamente não o superlativo do belo, mas aquilo em relação ao qual tudo mais é pequeno. Por hoje despedimos-nos sugerindo que descubra a belíssima obra de Rui Belo, um dos nomes maiores da poesia portuguesa do século XX. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.